Você sabia que no Brasil existem cidades consideradas rivais? Bom, isso acontece pelos mais variados motivos e vai desde contextos históricos até disputas por milhões de reais mensais, apesar de serem detalhes pouco comentados. Bem, falaremos mais sobre isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mundo e Cidades. Vamos mergulhar em descobertas fascinantes, onde cada cidade é uma janela para uma vida extraordinária. Prepare-se para embarcar em uma viagem inesquecível. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as 8 cidades que são rivais no Brasil. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. Essas cidades travam verdadeiras disputas. Em algumas delas, os próprios moradores não se dão muito bem. O vídeo de hoje é baseado em um artigo publicado pelo Instituto de Longevidade. Então, vem comigo e conheça as 8 cidades que são rivais no Brasil. Pouca gente sabe disso. Uberaba e Uberlândia. Bom, essas são 2 cidades muito populares no Triângulo Mineiro, que possuem uma forte rivalidade por um motivo bem inusitado e que nem chegou a acontecer de fato. O principal motivo era uma antiga reivindicação das cidades que fazem parte do Triângulo Mineiro para a separação dessa região do estado de Minas Gerais. Bom, até aí tudo bem, porque tanto Uberaba quanto Uberlândia concordavam com essa separação. Porém, a rivalidade começou de fato quando passou a ser discutida qual seria a capital desse novo estado, porque Uberaba se dizia capital por questões históricas, e Uberlândia queria ser a capital por questões futuras. Então, se tornou uma verdadeira briga entre as 2 cidades, Gramado e Canela. Atualmente, essas são 2 cidades que se completam na Serra Gaúcha. Afinal, as 2 atraem muitos turistas, e eles acabam visitando os 2 locais por serem lado a lado e possuírem belíssimas atrações. Mas nem sempre foi assim. O fundador da cidade de Gramado e o fundador da cidade de Canela eram rivais que disputavam o poder naquela região antigamente. Com a emancipação dos 2 lugares, aumentou ainda mais essa rivalidade, tanto que muitos carros tinham seus pneus furados quando visitavam as cidades vizinhas. A rivalidade era tanta que nos anos de 1970 a realização de eventos públicos era intercalada entre as 2 cidades. Assim, em um ano só tinha evento em Gramado e no outro em Canela para evitar brigas entre as 2 cidades. Juazeiro e Petrolina. Em 1988, o cantor Geraldo Azevedo até lançou uma música muito famosa falando sobre as 2 cidades. Em um dos trechos, ele diz: "Em todas as 2 eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina." Porém, mesmo as 2 cidades se completando, sempre existia uma certa rivalidade entre elas. Afinal, as 2 ficam à beira do Rio São Francisco, uma do lado da Bahia e a outra do lado de Pernambuco. Mas Petrolina é maior que Juazeiro, o que faz com que muitos juazeirenses atravessem a ponte para fazer compras em Petrolina. As cidades competem na estrutura de serviços e lazer oferecidos em suas orlas. Até mesmo uma história diz que os moradores de uma se negam a ler o jornal da outra cidade, Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, essas são 2 cidades muito rivais há bastante tempo. Tanto que o Rio de Janeiro se tornou uma cidade de praia, enquanto São Paulo se especializou na vida noturna. No entanto, existem informações que dizem que a arrogância do Rio de Janeiro com São Paulo é basicamente por fatos históricos. Já que o Rio foi a capital do Império Português, depois foi a capital federal e a cidade brasileira mais conhecida no mundo pelas belíssimas praias. Enquanto isso, a cidade de São Paulo se desenvolveu sozinha, com pessoas que trabalhavam arduamente pelo seu progresso, enquanto os cariocas se acomodaram por serem sempre a atenção dos governantes e serem a cidade queridinha do Brasil. Por esses detalhes, existe essa rivalidade, Campo Grande e Cuiabá. Seja na política, na geografia, as 2 cidades travam verdadeiras batalhas. Brigam até mesmo para saber quem tem o Pantanal mais bonito. A briga começou quando o sul de Mato Grosso, por vontade política própria, separou-se do norte. Os sul-mato-grossenses iniciaram um discurso que seriam mais desenvolvidos do que a parte norte do estado, pois fariam divisa com São Paulo. O tempo passou, e essa rivalidade foi crescendo cada vez mais. Em 2009, por exemplo, a disputa foi para receber os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Campo Grande, embora mais populosa do que Cuiabá, pecou pela falta de infraestrutura e de recursos financeiros, e Cuiabá foi escolhida como subsede do Mundial, o que causou mais rixa ainda entre as 2 cidades. Caxias do Sul e Bento Gonçalves.
Reza Leandro que o primeiro prédio construído em Caxias do Sul teria feito sombra na cidade de Bento Gonçalves. Os moradores de Caxias do Sul juram que é verdade, e os moradores de Bento Gonçalves tratam isso como piada. Mas a verdade é que a rixa entre as duas cidades iniciou-se em 1975, por conta da Festa Nacional do Vinho, que iria acontecer em Bento Gonçalves, já que alguns moradores de Caxias arrancaram alguns bonecos de sinalização que indicavam um trajeto até o local da festa, levaram para Caxias e colocaram uma placa no pescoço do boneco dizendo que fugiu de Bento Gonçalves. Isso causou toda uma rixa entre as duas cidades, Niterói e São Gonçalo. Essas são duas cidades do estado do Rio de Janeiro que brigam por muito dinheiro. Na verdade, não são apenas essas duas cidades envolvidas na briga, existem outras cidades, mas Niterói e São Gonçalo acabaram se tornando as mais conhecidas nessa batalha. A rivalidade é por conta dos royalties de petróleo, já que Niterói recebe um valor muito maior que a cidade de São Gonçalo. Por conta disso, São Gonçalo entrou em uma ação judicial exigindo uma ampliação dos seus ganhos. Inicialmente, ela conseguiu ganhar na justiça, mas Niterói recorreu, e a briga entre elas segue acirrada. A diferença de recebimento é muito grande, por isso toda essa rivalidade. Em 2022, Niterói recebeu o valor de 1,1 bilhão de reais, enquanto São Gonçalo recebeu apenas 100 milhões de reais. Pelotas e Rio Grande, localizadas no estado do Rio Grande do Sul. Essas são duas cidades historicamente rivais. Isso acontece por vários motivos, a começar pela história antiga, onde os pelotenses dizem que os moradores de Rio Grande cheiram a peixe. Em contrapartida, eles dizem que isso é apenas um recalque dos moradores de Pelotas por não possuírem a maior praia do mundo, que realmente fica na cidade de Rio Grande. Outra briga é por conta da primeira fábrica no estado, já que os moradores de Rio Grande juram que a primeira fábrica de lá já existia. Os moradores de Pelotas dizem que uma década antes já existia uma fábrica de sabão e velas na cidade. Bom, ninguém sabe se é verdadeiro ou falso, mas a rivalidade segue por vários outros motivos até hoje. Então, você conhece alguma dessas cidades? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal Mundo e Cidades.